Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Uck, trazendo para vocês mais um pré-jogo, dessa vez aí para Santos e Cuiabá, que jogam na segunda-feira às 9 da noite. O jogo de segunda agora ficou para o time do Peixe nessa rodada, né? Então a gente vai enfrentar o Cuiabá na Vila e bora lá, né? Vamos falar do jogo, mas antes disso vou pedir aquele favor para vocês deixarem seu like, deixarem seus comentários após verem o vídeo aí com a sua opinião, diga o palpite, o que você está achando no momento do Santos agora. Se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para receber um novo conteúdo e vamos lá, vamos começar esse vídeo. Então o Santos agora vai ter, né, esse jogo contra o Cuiabá com o retorno do Marcos Leonardo. Então o Marcos Leonardo deve ser um reforço, né, para essa próxima rodada. Ele estava suspenso aí, né, no jogo contra o Flamengo, a vitória do Santos sobre 2-1 por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Então ele já está sem problemas no joelho, que era uma coisa que estava preocupando, e tá de volta, né? Já cumpriu suspensão. Então o Santos tem realizado alguns trabalhos visando aí esse jogo contra o Cuiabá e tá sem o Lucas Braga, que o Lucas Braga foi expulso contra o Flamengo, né? Então o Santos deve enfrentar aí o Cuiabá nessa segunda-feira com a possível formação de João Paulo no gol, Messias, Joaquim e Dodô na zaga. Até por conta do Baço, né? Tá lesionado, não deve mais jogar esse ano. João Lucas na lateral direito por lugar do Lucas Braga, Thomas Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson. Lembrando que o Lucas Lima talvez o Nonato jogue no lugar do Lucas Lima, é uma possibilidade também. E no ataque Soteldo e Marcos Leonardo. Em princípio é isso que está sendo ventilado aí de formação, do que pode vir. E falando especificamente aí do desfalque do Lucas Braga, né, a gente tem ele está sendo um jogador importante aí, né, no esquema do Marcelo Fernandes, seja jogando com 3 zagueiros, ele fazendo a ala, seja ele jogando de lateral, e tá indo bem, sabe? Então, assim, desde que o Marcelo Fernandes assumiu, ele é titular. Então, dos 8 jogos do Marcelo Fernandes que o Santos fez, os 8 jogos o Lucas Braga é titular e é uma peça importante. Então, quais são as opções? O João Lucas, o Júnior Caiçara e o Gabriel Inocêncio. O João Lucas é muito provável que seja ele, porque ele tem entrado no lugar do Lucas Braga. Então, em 2 ocasiões nos últimos 8 jogos, quando o Santos estava ganhando do Coritiba e ele entrou nos acréscimos do segundo tempo no lugar do Lucas Braga, e contra o Flamengo, aos 33 da etapa final, ele entrou também para fazer a formação. O Caiçara, ele está sendo opção no banco. Então, 3 jogos seguidos que ele é opção no banco. O último jogo que ele fez foi justamente na fatídica derrota para o Inter, né, de 7-1. Mas ele só jogou 2 jogos. Então, ele jogou 10 minutos contra o Bahia e 45 minutos contra o Inter. E a terceira opção, e a menos provável, é o Gabriel Inocêncio, né? Então, desde 14 de setembro ele não entra em campo. Ele é um daqueles emprestados pelo Água Santa. Perdeu muito espaço e não tem ficado nem de opção no banco de reserva, sabe? Então, o mais provável mesmo que a gente tem é o João Lucas. É o mais provável de todos. E já que a gente está falando do Lucas Braga não estar disponível e do Marcos Leonardo estar voltando de uma suspensão, a gente também tem falado que o Santos tem se preocupado com cartões. Então, tem aí muito jogador pendurado, tem muita coisa aí que pode acontecer. Então, a comissão técnica tem tomado cuidado com muitos cartões, porque o Santos está com muitos problemas físicos e o Santos tem só 3 zagueiros à disposição. E 2 deles, zagueiros de ofício, tá? Não o Dodô que joga ali como terceiro zagueiro. Então, o Joaquim e o Messias, os dois estão pendurados, cara. Incrível, né? Como são as coisas. E a opção é o Jair. Só que o Jair tá vindo de uma grave lesão no joelho e tá disponível para atuar só por 45 minutos. Então, tem outros setores que também preocupam. A zaga é o setor mais preocupante de todos, mas no meio de campo, o Dodge e o Nonato também estão pendurados com 2 amarelos. Sabe? Tipo, o Dodge, que tem entrado sempre, e o Nonato também, são 2 jogadores que são importantes no grupo, num todo, e também. E no ataque é só o Júlio Furch, que tá pendurado, então, assim, ele é importante, tem sido um jogador importante ali pro grupo, pro elenco, para tudo mais, mas, assim, de todos ali, acho que talvez junto com o Dodge, meus menos preocupantes, mas mesmo assim preocupa porque daí é muita gente, né? E faltam 7 partidas até o fim do campeonato aí para o Santos, então tem que evitar demais esses cartões aí. Inclusive, a matéria aqui do Globo Esporte está falando que no jogo contra o Flamengo, o Marcelo Fernandes pediu a todo momento, principalmente no segundo tempo, para os jogadores do banco de reservas não reclamar. Sabe? Não reclame, fique na boa para não tomar cartão, que tá difícil.
E aí a gente tem suspenso aí para esse jogo contra o Cuiabá o Lucas Braga, que foi expulso contra o Flamengo. Daí com 2 cartões a gente tem o Joaquim, o Messias, o Gabriel Inocêncio, o Nonato Dodge e o Júlio Furt. Eu vou cortar, eu não vou falar dos lesionados aqui, porque não faz sentido, porque eles não vão jogar esse ano, então, sabe? E daí a gente tem também com um cartão amarelo, já pensando em sequências, o Kevson, lateral esquerdo, o João Lucas direito, o Júnior Caissara, lateral direito, no meio de campo, o Thomas Rincon e o Lucas Lima, e no ataque o Mendonça e o Bruno Mezenga, né, que não tem sido opção, então é um jogador aí que não preocupa. E já falando, aproveitando, né, que a gente está falando aí já de momento do Santos, inclusive dessa questão aí de evitar cartões e suspensões, contra o Cuiabá o Santos está tentando a maior sequência sem derrotas no campeonato. Esse jogo vale pela 32ª rodada e o Santos tem 3 jogos sem derrotas. Tanto logo que assumiu o time, né, que o Marcelo Fernandes assumiu o time, porque o Santos ganhou do Bahia por 2-1, do Vasco por 4-1 e do Palmeiras por 2-1, foram 3 jogos seguidos. Aí o Santos perdeu 2 seguidas, né, uma pro Bragantino por 3-1 e a fatídica derrota pro Inter. E daí depois disso o Santos 3 jogos sem derrotas. Então a gente venceu o Coritiba por 2-1 na Vila, empatou 1-1 com o Corinthians e bateu o Flamengo fora de casa por 2-1. Então, se o Santos conseguir não perder para o Cuiabá, faz a maior sequência do Campeonato Brasileiro. 4 jogos sem derrota. Mas o grande lance é que esse confronto específico a gente precisa ganhar, de alguma forma, sabe? É o jogo que a gente precisa realmente da vitória, a gente precisa ir para cima e fazer o resultado, porque faz muita diferença para a sequência do campeonato, para tudo que o Santos precisa, né, trabalhar nesses momentos. Além disso, e agora falando um pouco do nosso adversário, né, o Cuiabá tem mais vitórias como visitante do que como mandante. É um complicador, sabe? Então, aqui tem uma citação do Nonato falando: ó, o Cuiabá contratou ótimos jogadores nessa temporada e estamos acompanhando o desempenho deles. Sabemos que eles incomodam bastante quando jogam fora de casa, então será bem complicado. Mas estaremos na Vila com o apoio da nossa torcida, então vamos em busca dessa vitória para sair de perto dessa zona perigosa. Isso aí foi depois do jogo contra o Flamengo. O Cuiabá é treinado pelo Antônio Oliveira, português, que foi auxiliar do Gesualdo Ferreira quando o Gesualdo esteve no Santos. E o time de Cuiabá é o 6º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Eles já conquistaram 7 vitórias atuando longe de casa. Em casa tem dificuldade. Só que não teve dificuldade contra o Santos, né? Ganharam 4 vezes só em Cuiabá, e uma delas justamente contra o Santos por 3-0. Ainda foi uma coisa pesada. E aí a gente tem mais uma citação do Nonato aí. Independentemente dos resultados dos rivais que estão brigando com a gente lá embaixo, temos que pensar sempre em nós. Sabemos da nossa capacidade, só dependemos de nós para fugir do Z4, afirmando o Nonato. E que tá no melhor momento dele no clube, né? Então, tipo, tem jogou no lugar algumas vezes no lugar do Lucas Lima, entra no lugar dele também, conseguiu fazer o gol, né, contra o Flamengo, então é um momento interessante no Nonato para o Santos aí ajudar o Santos a sair desse perigo. E aí, para fazer um resumão de tudo aí que a gente tratou, Santos e Cuiabá, 32ª rodada, segunda-feira, 21 horas de Brasília, na Vila Belmiro. A partida vai ter transmissão do Sport TV, TV fechada, ou no Premiere pelo pay-per-view. 2 opções aí. E um resumão de como que chegam as equipes. Então, o Santos teve vitória de virada por 2-1 sobre o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília. O Santos está na 15ª posição com 37 pontos, 3 a mais que o Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. E o time de Marcelo Fernandes quer somar mais 3 pontos e tem o retorno do Marcos Leonardo e a suspensão do Lucas Braga aí para trabalhar com a possibilidade de João Lucas jogar para cima, assumir essa posição do Lucas Braga. E o Cuiabá tem 40 pontos, né? Então o Santos ganhando, a gente empata o número de pontos com o Cuiabá, então é importante, porque daí a gente já tá galgando lugares mais para cima. Eles estão em 11º, então a gente subiria um bom tantinho na tabela, também depende dos outros resultados. E na última rodada, o Cuiabá foi derrotado pelo Vasco por 2-0. E o Antônio Oliveira tem algumas baixas, né? Então o volante Ranielli vai cumprir suspensão no terceiro amarelo. E o Lucas Mineiro tem uma lesão na coxa esquerda. Só que vai ter a volta do goleiro Walter, que cumpre suspensão contra o Vasco. Retomando, última vez aí que a gente pode falar.
a escalação, provável escalação do Santos, com João Paulo no gol, Messias, Joaquim e Dodô na zaga, João Lucas, Thomas Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima ou Nonato, eu ainda acredito no Lucas Lima e o Kevson fazendo a ala esquerda, Soteldo e Marcos Leonardo. Essa é a provável escalação e a gente precisa da vitória. E é isso, gente. A gente conseguindo aí 3 pontos, a gente aumenta a distância, até porque nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Goiás está ganhando fora de casa do Coritiba, e com isso tá passando o Vasco, tá indo para 35, então ele fica na primeira posição ali dentro do Z4 e só 2 do Santos, o que é um complicador, né? Tudo bem que o Santos daí tá com esse jogo a menos contra o Cuiabá, só que bota pressão no Santos. E a gente ganhando, a gente sobe na tabela, vai ali para cima para a mesma pontuação do Cuiabá, e dependendo dos resultados, a gente pode assumir, a gente ficaria ali talvez em 12º. Até porque nesse momento aqui do que a gente tá falando, né, o Corinthians perdeu pro Red Bull Bragantino, então o Corinthians permaneceria aí com os 40 pontos, só que o Santos teria 2 vitórias a mais que o Corinthians, então a gente conseguiria passar o Corinthians, e o Cuiabá a gente empataria em número de vitórias e daí perde no saldo de gols, né, porque o saldo de gols do Santos é muito negativo. Talvez seja um dos piores saldos de gols, assim, acho que só os 2 lanternas têm saldo pior. Mas é isso, precisamos da vitória importante, volta do artilheiro Marcos Leonardo aí para ajudar a gente, que tudo dê certo e que a gente possa ir comemorar mais uma vitória. Obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo, obrigado a você que acompanhou o nosso trabalho, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e para cima deles, um grande abraço.